Introdução à matemática. Pitágoras já dizia séculos atrás que os números governam o mundo. O significado dessa frase é grandioso e abrangente, uma vez que a matemática está presente nas mais diversas situações do nosso cotidiano. Essa ciência volta-se ao estudo e compreensão de fenômenos modelados por números, expressões, algoritmos e formas geométricas. O homem, ao longo dos anos, utilizou a matemática como ferramenta para facilitar a organização de processos, desde um ato banal como contar ovelhas em um campo, ou o ato de calcular o diâmetro do planeta. A matemática ela está sustentada pela correlação no que fazemos. Um exemplo disso é o nosso sistema de número decimal. Ele foi concebido na base 10, porque possuímos 10 dedos nos pés e também nas mãos. A matemática também determina e comprova a existência ou não de determinado fenômeno ou situação. Como exemplo, podemos citar o critério da existência de um triângulo, em que as medidas dos lados dessa forma geométrica não podem acontecer de forma aleatória. Para um triângulo existir, ele precisa obedecer às seguintes condições. Um de seus lados sempre deve ser maior que a diferença dos outros dois e menor que a soma dos outros dois lados. Na matemática, para que um argumento seja verdadeiro, ele deve apresentar um modelo matemático que o oriente. Nesses argumentos, será defendido ou contestado por meio de axiomas. Axiomas são verdades absolutas, ou então teoremas, hipóteses, teses e deduções. Não existe uma data precisa para a origem da matemática, pois essa ciência foi concebida ao longo de muitos anos. Sua descoberta foi motivada por necessidades da humanidade ao longo da história, como, por exemplo, o controle do tempo, o entendimento dos ciclos da Lua e das frequências das marés, entre outros fatos que foram vitais para o progresso da sociedade. Nos dias de hoje, entendemos a matemática como algo implícito ou explícito em diversos contextos que tornam o indivíduo capaz de planejar e organizar situações diversas. A matemática ela se insere nos grupos da ciência exata e possui como objetivos fazer com que o indivíduo transforme o mundo à sua volta. Também desenvolver a capacidade de solucionar problemas. Estimular o interesse e a curiosidade. Também desenvolver habilidades qualitativas e quantitativas, estabelecendo as devidas relações. Identificar e organizar situações para emitir uma opinião crítica. E também estabelecer a comunicação matemática por meio dos instrumentos que essa ciência utiliza. A matemática pode se apresentar em divisões ou subdivisões de formas distintas. Uma dessas formas é dividida em 4 grandes grupos, que são eles. O primeiro, espaço e formas, onde nesse grupo estudamos as formas e estruturas geométricas, aprendendo como calculá-las e dimensioná-las. Os conteúdos relacionados com espaço e forma são divididos da seguinte maneira:
localização, figuras bidimensionais e tridimensionais, propriedades do triângulo, relações dos quadriláteros, cálculos de áreas e do perímetro de figuras geométricas, identificação e operação com ângulos, propriedades dos polígonos, coordenadas cartesianas, relações métricas do triângulo e do círculo e da circunferência, e também relações trigonométricas. Num outro grupo estão as grandezas e medidas, onde nessas são usadas para determinar padrões de medidas para os diversos tipos de grandezas, como velocidade, tempo, capacidade, densidade, volume e entre outros. Nesse segmento, os conteúdos de matemática abrangem os seguintes aspectos: cálculos do perímetro de figuras planas, problemas relacionados com o cálculo de área, noções de unidades de medida, transformações de unidades de medida e relações entre as unidades de medida. No terceiro eixo, e este nós vamos estudar com mais detalhes mais a seguir, está relacionado com a álgebra e os números. E neles podemos destacar os seguintes conteúdos: contagem, números naturais e suas operações, números inteiros e suas operações, números racionais e suas operações, números reais, números complexos, números irracionais, frações, números decimais, polinômios, potenciação, radiciação, porcentagem, matemática financeira, grandezas diretas e inversamente proporcionais, progressões numéricas, expressões numéricas e algébricas, equações, inequações, sistemas e funções. O último grupo relaciona-se ao tratamento das informações. Nele usamos o tratamento da informação para estabelecer padrões de análise que podem ser comparativos ou não. Esse grupo está relacionado com os seguintes conteúdos: tipos de tabela, tipos de gráficos, confecção de tabela, confecção de gráficos, interpretação de tabelas e também de gráficos e análises de dados contidos nas tabelas e nos gráficos. Bom, pessoal, agora é a vez de vocês. Lá nos formulários, no Classroom, vai ter uma atividade para vocês com relação a essa introdução à matemática. Com base nesse vídeo e um outro vídeo que eu vou deixar disponibilizado para vocês, eu quero que, após assistirem, vocês descrevam como a matemática também se relaciona, como vocês observam a matemática no dia a dia de vocês. Um ótimo trabalho!